A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Amados, aqui em São Paulo, está um frio, chovendo, não está fácil. Mas em outras partes do Brasil está um sol, está bacana, está ventando, está com muita chuva, está com pouca chuva, enfim. Nós temos um país que ele é assim muito diversificado e isso colabora para essa expansão que nós temos aí no Brasil. Então, esse período de frio que nós estamos passando aqui em São Paulo, seja contemplado por você aí. Eu sou o pastor Temenima, do canal Pentecostais Arminianos. Quero convidar você para que você esteja comigo alguns minutos. Nós estaremos aqui falando de uma obra que chegou para mim aqui, e já agradecer de Edições Melhor, Editora Ragnos, que tem nos prestigiado com alguns materiais. Queridos, trata-se de uma obra singular e muito pouco explorada em território nacional e pelos estudantes, que é Introdução aos Profetas Maiores e os Profetas Menores. Está aqui a obra, uma obra capa dura, muito bem elaborada, uma das obras mais bem arquitetadas, diga de passagem, uma capa fantástica, e que vai tratar de um dos tópicos assim que a maioria das pessoas hoje não se atém muito, porque não dá muito ibope nas igrejas, né? Os pentecostais também não são muito chegados aos profetas maiores ou profetas menores. Por quê? Porque eles vão combater uma prática nociva que fere os princípios éticos, morais de um Deus fantástico, de um Deus maravilhoso, que tem por bondade e misericórdia a mão estendida sobre a nação de Israel e um projeto que vai se estender até o Novo Testamento. E quando nós fazemos alguma alusão a profetas maiores ou menores, nós temos que ter um estudo muito bem elaborado, muito bem planificado, porque são detalhes e envolve genealogia, períodos históricos, períodos de atuações, de vivência, ou até mesmo de ascensão que vai existir. Existe uma parte voltada a falar do Messias vindouro, existe outra parte voltada a falar da restrição de Israel, outras partes falando da mudança necessária de Israel, outras partes Deus mostrando justamente o porquê que aquilo está acontecendo, e assim sucessivamente. Então, os profetas maiores e profetas menores, bem divididos, e cabe aqui uma atuação, não é porque um é mais que o outro, porque muita gente pode desconhecer esse fator e aí poder causar uma certa dificuldade de entendimento. Quando se fala profetas maiores ou profetas menores, tem a ver com a carta, com escrita, com o período e para o foco, tá? Que foi escrito cada um deles. E aí existe uma distinção entre aqueles que são profetas maiores, que escreveram cartas maiores, profetas menores, que escreveram cartas menores. Mas todos, dentro de uma essência, têm um projeto de Deus por trás. Bom, James Nogowski, um nome não muito comum. James Nogowski, eu tive procurando para localizar uma dificuldade no seu nome, porque não dá para associar com polonês ou soviético ou sei lá, qualquer outra linha da cortina vermelha, antiga cortina vermelha, mas de qualquer forma, James é um erudito, ele é um professor e diretor de estudos de pós-graduação no Departamento de Religião de Baylor University, em Waco, no Texas, Estados Unidos. Tem vários livros e artigos publicados de sua autoria, e ao longo da sua jornada, ele graduou-se pela Stanford University, no Alabama, também nos Estados Unidos. Tem mestrado em divindade no Southern Baptist Theological Seminary, em Louisville, no Kentucky. E, por fim, teologia do Antigo Testamento, também no Baptist Theological Seminary, Rushcombe, em Zurich, Suíça, né? E doutorou-se aí pela Universidade de Zurich, casado com Melanie e pai de Megan e Tony. Essas são as referências, né, sobre o sobrenome Nogowski, James Nogowski, que a editora Ragnos prontamente
publica e nos traz aqui. Bom, eu quero, inclusive, mandar uma nota aqui bem interessante, bem importante, editora Ragnos, né? Quando nós falamos de uma obra, quando o pastor Teme fala de uma obra, o teor dessa obra se expande. Por quê? Porque, diferentemente de muita gente aí que se diz ser youtuber e conhecer livros, acabam colocando os pés pelas mãos e não fazendo nada. Eu tenho uma pessoa que eu admiro demais, que eu, inclusive, atento para as coisas que ele faz, inclusive já esteve aqui no canal, eu já estive no canal dele também, que é o Rafael Pablo, Livros de Teologia, fantástico, que faz um trabalho com excelência. Nos demais, eu tenho muita restrição, muita. Então, quando uma obra Ragnos chega às mãos do pastor Temer, quando nós falamos, certamente tem uma expansão essa obra. E eu creio aqui, para você que está me ouvindo, eu quero que você adquira esta obra, não porque nós temos uma linha de parceria com o Ragnos, não, mas porque a obra realmente é boa. Porque se não fosse, eu falaria, né? Agora, a obra é excepcional. Bom, começa como pouca gente quer hoje colocar uma obra de profetas maiores e profetas menores em capa dura no mercado literário. Pouca gente. Então, a Agnos já recebe os meus parabéns por ter a pretensão, né, e execução de colocar uma obra dessa envergadura com uma capa fantástica, um trabalho artístico maravilhoso, um acabamento terrível, que só vem a agraciar e abrandar ainda mais a obra. Bom, sobre a obra em si. Ela começa trazendo uma lista de abreviaturas. Isso vai te facilitar na hora de pesquisas, de autores, de pessoas, de livros, porque quem volta para o estudo, ele sabe que ele tem que seguir uma linha acadêmica. E isso é muito favorável na hora que você está buscando uma obra, um entendimento. Bom, ele traz aqui também a parte normal, que é uma apresentação e um agradecimento. E aí ele começa, dentro do prefácio, a trazer algo que eu achei maravilhoso. Ele traz como uma introdução, e quando ele fala introdução, ou seja, ele está dando o princípio do que ele vai falar em todo o livro. Mas ele faz isso de uma maneira assim tão clara, mas tão objetiva. São aqueles livros que você pega, que ele é exaustivo na introdução. Quando você termina de ler a introdução, você terminou de ler o livro. Então, isso choca, porque você não sabe, depois o que vem pela frente, o que você conseguiu assimilar de tanta informação. Então, mais um ponto para a editora Ragnos, que na publicação e editoração dessa obra, se preocupou em fazer um prefácio e a apresentação de uma forma muito clara, muito sucinta e muito objetiva, apresentando todos os focos do livro. Eu achei isso, assim, uma sacada muito bacana, muito top, e que tem somente a somar com os propósitos do livro. Lá no final, indo agora para o final, ele tem uma parte de leitura posterior, ou seja, não só de livros que foram utilizados, mas sugestões de livro que ele dá dentro das pesquisas que é feito. Mais um ponto positivíssimo, que não é positivo, positivíssimo. Ele traz um glossário aqui, inclusive esse glossário aqui, ele foi compilado por Bill Bright, só Bill Bright, tá? Que faz um relato das principais palavras aplicadas durante a exposição do livro. Então, isso eu achei muito top. Bom, diagramas e pontos importantes. Quando você lê profetas maiores e menores, muitas vezes você se perde com algumas coisas que você não consegue acessar, entender, na verdade. Bom, ele traz aqui um paralelo linguístico, estruturais e técnico, e temático principalmente, dentro do final do livro, a partir da página 338, que vai te ajudar sensivelmente. Ou seja, quando o livro ele tiver uma ligação com um outro livro, também da linha dos profetas, seja maiores ou menores, ele vai te trazer essa ligação em período. Então, no final aqui, ele mostra isso, eu achei isso assim, fantástico, muito bacana para quem estuda. Claro, esse não é um livro
como muitos cabeções aí pensam, que você vai pegar da primeira página até a última. Não, mas quando você estiver estudando profetas maiores, profetas menores, que você tiver algum livro que precise ser estudado, antes de você ir na sua Bíblia de estudo, este é o livro. Este é o livro. Muito bem elaborado. É um livro que ele vai seguir uma linha também do cânon judaico, para poder trazer uma apresentação mais clara, mais profunda. Eu achei muito legal isso. E, por fim, em cada capítulo, ele vai trazer questões de discussão. Poxa, que bacana, né? Porque às vezes você lê um livro e não tem uma forma que te traga muita informação. Então, se você estiver, por exemplo, dando aulas, tá? Para aquele que é professor, que está dando aula sobre determinada matéria e que envolva os profetas maiores, profetas menores, ou até mesmo própria bibliologia, você tem, no final de cada capítulo, questões para discussão. Aí ele traz perguntas que você pode, de repente, introduzir dentro da sua aula. Poxa, isso aqui é um brinde, um maná, porque aquilo que o professor poderia fazer, James já fez para você. Então, assim, mais uma vez, eu poderia ficar falando aqui muito, 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 mas eu quero mais uma vez parabenizar a editora Ragnos por trazer ao cenário nacional uma obra como essa, tá? Eu espero que essa obra, ao meu ver, ela chega para tomar um lugar aí, o seu lugar, na verdade, no meio dos principais livros de Antigo Testamento, claro, dentro do seu gênero, porque realmente a obra é muito boa. Eu gostaria de pedir para você que você deixe os seus comentários, o que você achou, o que você gostaria de saber também sobre o livro, porque nós vamos deixar registrado e, à medida que for possível, nos comentários nós vamos respondendo, tá bom? Na descrição você tem aí onde adquirir o material, seja conosco, seja com a editora Ragnos ou em qualquer outra loja de mercado, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima, querendo o nosso Deus. E é o que eu te digo, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana, passa primeiro por aqui. Queira os invejosos ou não, mas passa primeiro por aqui, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Fui.